Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Hoje nós iremos trabalhar as atividades do PET 2, da semana 1, do Plano de Estudo Tutorado, uma apostila do Governo do Estado de Minas Gerais, uma apostila do primeiro ano. Primeiramente, a apostila aborda o movimento retilíneo uniforme. Trata-se de um movimento em linha reta, um movimento retilíneo, sendo que a velocidade é constante, a velocidade não muda. Este movimento é dividido em progressivo e regressivo. O movimento progressivo é caracterizado pelo móvel, ele caminha no mesmo sentido da orientação adotada. As posições aumentam com o tempo no movimento progressivo. A velocidade é positiva. Por que a velocidade é positiva? Porque as posições aumentam. O móvel caminha no mesmo sentido da orientação da trajetória. O movimento regressivo, as posições diminuem com o tempo no movimento regressivo, a velocidade é negativa e o móvel caminha no sentido contrário à orientação da trajetória. Em relação a esse movimento, o movimento retilíneo uniforme, podemos verificar a função horária da posição. Essa função é dada pela fórmula S igual a S0 mais V vezes T, onde S0 é a posição inicial dada em metros ou quilômetros. S é a nossa posição final, dada em metros ou quilômetros também. Pode ser dada em outras unidades de comprimento. A velocidade é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. E o T é o tempo, dado em segundo ou horas. Para ter um melhor entendimento, vamos tomar um sorvete? Essa forma pode ser relacionada com um sorvete, pois S é igual a S0 mais V vezes T. Essa parte pode ser relacionada com sorvete. Temos o gráfico da posição em função do tempo. No movimento progressivo, nós temos a posição inicial e a posição final. A posição ela aumenta no movimento progressivo. Nesse caso, a velocidade é sempre positiva. No movimento regressivo, a função era decrescente. A posição ela diminui. Nós temos a posição inicial maior do que a posição final. E a velocidade é negativa. Velocidade. A inclinação da curva do gráfico, posição em função do tempo, indica a velocidade. Então, nós temos a posição no eixo Y e o tempo no eixo X. A inclinação dessa curva indica a velocidade, que é o ΔS por ΔT. O ΔS está na vertical e o ΔT na horizontal. Fazendo a inclinação, nós temos velocidade, a variação da posição pela variação do nosso tempo. No movimento uniforme, a velocidade é sempre constante. Então, nós temos a velocidade em função do tempo. O valor da velocidade ela é constante. Vamos fazer as atividades do PET. Número 1. Uma partícula descreve o movimento retilíneo uniforme. A função horária da posição com unidades do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, posição em metros, tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. Esta função é dada por S igual a menos 2 mais 5 vezes t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Nesse exercício, a primeira coisa que nós devemos anotar é a função horária da posição. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Onde S é a posição final, dada em metros, S0 é a nossa posição inicial, também dada em metros, V é a velocidade, dada em metros por segundo, e T é o tempo, dado em segundos. Essas unidades estão no Sistema Internacional. Vamos comparar essa equação com essa equação. S igual a S0 mais V vezes o T. O valor que está sozinho, o menos 2, indica o nosso S0, que é a nossa posição inicial. E o valor que está multiplicando o T é a nossa velocidade, dada em metros por segundo. Então, a nossa posição inicial é menos 2 e nossa velocidade é mais 5. Então, comparando a equação, nós temos que a posição inicial, menos 2, e a nossa velocidade é mais 5 metros por segundo. Como o valor é positivo da velocidade, é um movimento progressivo. A nossa posição está aumentando com o tempo.
Então a resposta correta é a letra C. A velocidade é 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Segundo exercício, a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. Na posição a gente pode observar que ela está diminuindo. De 25 vai para 21, depois vai para 17, vai para 13. Embaixo nós temos o tempo. Nós temos 4 alternativas. Vamos analisar qual que é a correta? Primeira coisa, vamos anotar novamente a função horária. S igual a S0 mais V vezes o T. Na função horária da posição, temos que achar os valores de S0 e da velocidade. O valor da posição inicial é sempre obtida para o tempo igual a zero. Então, para o tempo igual a zero, nós temos o valor de 25. Os valores iniciais, eu tenho o tempo igual a zero e a nossa posição inicial, que é o S0, igual a 25. Para calcular a velocidade, precisamos de dois valores da tabela, para o tempo e o espaço. A velocidade é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Ou seja, a velocidade é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo inicial e a posição inicial nós já temos. Devemos pegar outros valores para a posição final e o tempo final. Vamos pegar o valor subsequente. Nós temos a posição de 21 e o tempo de 1. Vamos utilizar esse como sendo os nossos dados para o final, tanto da posição como do tempo. Pegando os valores para o tempo iguais a 0 no início e o tempo final igual a 1, temos velocidade 21 menos 25, que é a posição final menos a posição inicial, dividido 1 menos 0, que é o tempo final menos o tempo inicial. Deu menos 4 metros por segundo a nossa velocidade. Nós temos a velocidade, que é menos 4, e a posição inicial, que é 25. Jogando nessa equação, nós obtemos a função horária da posição. A função horária é dada igual S igual a 25 menos 4 vezes o tempo. Sempre achamos o valor da posição inicial e da velocidade. Resposta correta, letra B. Exercício número 3. Sabendo que a posição de um corpo varia com o tempo e obedece à seguinte função horária do espaço, S igual a menos 100 mais 25 vezes o T. Determine, letra A, o espaço do instante 8 segundos, lembrando que esse valor sozinho é a posição inicial e esse valor multiplicando o T é a nossa velocidade. Colocando novamente a fórmula aqui, S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, vamos calcular a letra A. O espaço para o instante t igual a 8 segundos. Ele quer o valor de S foi dado o valor do t. Então vamos jogar o valor de t aqui e vamos achar o valor de S. Aqui está sendo mostrado os dados do exercício. Nossa posição, S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. S menos 100 mais 25 vezes o tempo. Jogando no lugar do t o valor de 8, nós teremos S igual a menos 100 mais 25 vezes 8. 25 vezes 8 é igual a 200. Menos 100 mais 200 dá 100 metros. Letra B. O instante em que o móvel passa na origem das posições. Resposta. A origem é sempre dada por S igual a 0. Então, nessa equação, nós iremos jogar S igual a 0 e acharemos o valor do T. Então, dada a equação acima, no lugar do S é igual a 0, 0 igual a menos 100 mais 25 vezes o tempo. Nós temos que achar o valor do T. 100, passando para lá, fica positivo, 100 igual a 25 vezes o tempo. Passando esse valor dividindo, 100 dividido por 25 dá 4 segundos. E letra C. Informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Como o valor de V é positivo, sendo igual a 25 metros por segundo, o espaço aumenta com o tempo, então o movimento é progressivo, pois a velocidade é positiva. Exercício número 4. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante e positiva de 72 km por hora. Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros. Então, a primeira coisa que a gente deve observar se as unidades estão de acordo.
Aqui foi dado em metros, aqui dado em quilômetros por hora. Então vamos converter esse valor para metros por segundo. Para fazer a conversão, dividimos por 3,6. 72 dividido por 3,6. Resolvendo o exercício, como o trem tem que atravessar completamente uma ponte de 50 metros, deve-se somar o comprimento do trem ao espaço final. Ou seja, eu vou pegar o início da ponte como sendo 0, e o espaço final vai ser 200 metros, que é do trem, mais 50 metros, que é o comprimento da ponte, que dá 250 metros. A velocidade é igual. Como eu disse anteriormente, deve dividir esse valor por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá igual a 20 metros por segundo. Eu tenho a posição inicial, a posição final e o valor da velocidade. Jogando na equação, nós iremos achar o tempo. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. A nossa posição final 250, a nossa posição inicial igual a 0, mais 20 vezes o tempo. Passando esse valor 0 para lá, vai ficar 250 menos 0, e esse valor que está multiplicando eu passo dividindo, vai ficar 250 dividido por 20. Então o tempo vai ser igual a 12,5 segundos. O trem demora 12,5 segundos para atravessar completamente a ponte. Exercício número 5. Nós temos um gráfico, posição em função do tempo. Ele quer calcular o valor da velocidade. O valor da velocidade, como foi dito anteriormente, ele é calculado através da inclinação dessa curva. Então, a velocidade é igual à inclinação da curva. Assim, a velocidade é igual. Velocidade é igual à variação da posição dividido pela variação do tempo. A velocidade é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Eu posso pegar esse valor aqui como sendo o nosso final, e o nosso tempo vai ser esse, mas eu poderia pegar esse aqui também, mas eu vou pegar esse valor aqui. Então, posição final 5, menos 2, que é a nossa posição inicial. Lembrando que a posição inicial é sempre para o tempo igual a 0. 5 menos 2 dividido por 1. 5 menos 2 dá 3, dividido por 1, igual a 3 metros por segundo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.